Eu morri uma vez. Pelo menos foi o que disseram. Mas eu tô aqui e vou te contar como. Não foi minha morte de verdade, mas quando arrancaram meu filho dos meus braços, eu deixei de viver. Meu coração ainda batia, minhas pernas ainda andavam, mas dentro de mim tudo tinha acabado. E passei 50 anos esperando que Deus me provasse que eu não estava errada em acreditar nele. Ele provou. Meu nome é Joventina Camargo Figueiredo, mas todo mundo me chama de Dona Jo. Tenho 89 anos e nasci em Piracicaba, São Paulo. Minha vida nunca foi de luxo, mas foi de fé. Trabalhei a vida inteira dentro de casa, primeiro ajudando minha mãe, depois criando meus filhos. E se tem algo que nunca permiti que me roubassem, foi minha fé. Diziam que Deus tinha me abandonado, que certas dores não têm volta. Mas eu sabia que Ele ia me responder um dia. Mas antes de seguir com essa história de sabedoria da vovó, quero saber, de onde você está ouvindo minha história? Saber onde minhas palavras podem chegar é o que me dá forças para continuar contando. As pessoas acham que a vida só me deu rasteira. Mas se eu contar o que já vivi, ninguém acredita. O que eu passei não foi coisa de novela, foi coisa de destino. Quem me vê hoje, sentada aqui no meu quintal, com meu vestido florido e um café esfriando na mesa, não imagina que dentro de mim tem uma história que daria um livro. Um livro daqueles que a gente só acredita porque está escrito. Já me disseram que certas verdades é melhor deixar enterradas, que olhar para trás não traz ninguém de volta. Mas eu nunca acreditei nisso. Sempre soube que a verdade tem vida própria. E mesmo que demore, um dia ela aparece. Eu vivi para ver a minha aparecer. Quando eu era jovem, eu tinha uma família linda. Orestes, meu marido, era um homem de palavra, trabalhador, honesto. Nosso amor era daquelas coisas que parecem escritas nas estrelas. A gente tinha 2 filhos, Elisa, a mais velha, e Adonias, o bebê. A casa era simples, mas cheia de riso, cheia de cheiro de pão de queijo saindo do forno, cheia de futuro. Mas o futuro não veio como eu esperava. Uma noite levaram Orestes. Eu fiquei esperando ele voltar. 1 dia, 2, 3 meses. Até que eu entendi. Ele não ia voltar. O governo dizia que quem ia contra as regras desaparecia. Mas Orestes não era um criminoso. Ele só queria um mundo mais justo. Por isso sumiram com ele. E por isso depois vieram buscar meu filho. Nunca esqueço daquela madrugada. Um barulho na porta, depois um estrondo. Homens entraram sem bater, sem pedir licença, sem coração. Pegaram meu bebê, me jogaram no chão, me mandaram calar a boca. Eu gritava que não podiam fazer aquilo, mas podiam, e fizeram. Depois me disseram que Adonias morreu, que era melhor assim. Mas não me mostraram o corpo, não me deixaram enterrar. Só me deram uma ausência e esperaram que eu aceitasse. Mas eu nunca aceitei. Quem perde um filho e não vê o corpo nunca enterra a esperança. Passei a vida entre o luto e a espera. Algumas noites eu dormia achando que talvez ele estivesse vivo, escondido em algum lugar. Outras, sonhava com ele e acordava chorando, lembrando que disseram que ele morreu. Mas no fundo, uma parte de mim sempre soube que Deus não ia me deixar morrer sem saber a verdade. A vida foi seguindo. Elisa cresceu, casou, me deu netos. Eu envelheci. Aprendi a viver com a saudade. Mas toda vez que via um menino da idade que Adonias teria, meu coração apertava. Eu me perguntava como ele seria. Será que ele se parecia comigo? Será que ele teve filhos? Será que sabia que eu existia? As respostas viriam, mas elas não chegaram de um jeito fácil. Depois de 50 anos, quando eu já não pedia mais nada, quando eu já não esperava mais nada, o telefone tocou. E o que me disseram do outro lado da linha fez o chão sumir dos meus pés. O passado tinha voltado. A verdade tinha voltado. E eu, que passei a vida esperando por aquele momento, não sabia se queria ouvir. O mundo que me fez não existe mais. Mas as marcas dele ficaram dentro de mim. Eu nasci em 1936, numa casa de madeira, com chão de terra batida e lamparina no canto. Porque luz elétrica só chegou muito tempo depois. Minha mãe me teve no meio da sala, com uma vizinha fervendo água no fogão a lenha e um pano velho pendurado na janela para espantar o vento.
Meu pai, que já tinha 3 filhos homens, não queria outra boca para alimentar. Mas Deus quis. E quando Deus quer, ninguém discute. Minha mãe era uma mulher forte, dessas que acordam antes do sol e vão dormir quando já não aguentam mais. Lavava roupa para os ricos da cidade, esfregava lençol até a mão rachar. Meu pai trabalhava na lavoura, mas nunca teve ambição. Dizia que a gente tinha que aceitar a vida como ela era. Eu nunca aceitei. Desde pequena eu queria mais. Não mais dinheiro, porque nem sabia o que era isso, mas mais vida, mais possibilidades, mais futuro. Meu pai dizia que menina tinha que casar cedo, mas eu nunca aceitei esse destino. Talvez tenha sido por isso que a vida me testou tanto. Desde cedo, aprendi que mulher tinha que engolir o choro e seguir em frente. Com 9 anos, já cozinhava para a casa inteira. Com 12, já costurava minhas próprias roupas. Com 14, minha mãe me disse que já estava na idade de pensar em um marido. Eu só pensava em sair dali. Eu queria estudar, mas escola era luxo. Mulher aprendia a ler o básico, fazer conta e pronto. Meu irmão mais velho ganhou um livro uma vez. Eu lia escondida de noite, com medo do meu pai achar que eu estava perdendo tempo. Foi nesse livro que aprendi uma frase que nunca esqueci. Deus não abandona os seus. Foi com essa frase que eu aprendi a esperar. Minha infância não foi triste, mas também não foi fácil. Fome, a gente passou. Frio também. Mas era o normal, ninguém se queixava. O mundo era duro para todo mundo. O que me doía não era a pobreza. Era saber que meu destino já estava decidido antes mesmo de eu crescer. Eu olhava para as mulheres da minha família e via o futuro. Casar, ter filhos, envelhecer na cozinha. E eu sabia que não queria isso. Minha mãe dizia que eu era teimosa. Meu pai dizia que eu era desobediente. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia pagar o preço por querer mais do que me deram. O mundo não gostava de mulher que sonhava. Mulher tinha que abaixar a cabeça, aceitar o que viesse, mas eu não aceitei. O primeiro tapa que levei do meu pai foi porque falei que não queria casar com o homem que ele escolheu. Eu tinha 16 anos e chorava enquanto ele dizia que era para o meu próprio bem. Eu fugi de casa naquela noite. Não fui longe, mas naquela fuga aprendi uma coisa. Eu nunca seria dona da minha própria vida enquanto dependesse de alguém. O destino me jogou no caminho de Orestes. Ele não era rico, não era estudado, mas era diferente dos homens que eu conhecia. Ele me tratava como se eu tivesse cérebro. Me ouvia, me perguntava o que eu achava das coisas. Isso era novo para mim. Eu me apaixonei, e quando ele pediu minha mão, eu aceitei. Não porque queria casar, mas porque sabia que, com ele, minha vida seria diferente. Casamento não é fácil. A vida a dois é cheia de curvas que a gente não espera. Mas nunca me arrependi. Orestes me deu algo que ninguém nunca tinha me dado. Liberdade para ser quem eu era. Ele dizia que eu pensava rápido, que eu devia falar mais, que mulher inteligente tinha que abrir a boca, não baixar a cabeça, e foi isso que me fez amá-lo ainda mais. Nosso começo foi difícil. Não tínhamos nada. Morávamos num quartinho alugado, dividindo um fogão com mais 3 famílias. Mas eu era feliz. Pela primeira vez na vida, não sentia que estava dentro de uma gaiola. Nós 2 sonhávamos juntos, fazíamos planos, e no meio desse amor, nasceu nossa primeira filha, Elisa. Foi quando fiquei grávida do segundo que tudo mudou. Orestes começou a se envolver com política. Eu tinha medo. Dizia para ele tomar cuidado. Mas ele dizia que o mundo não mudava se a gente ficasse calado. Eu sabia que ele estava certo. Mas também sabia que o mundo não perdoava homem que queria mudar as coisas. Adonias nasceu numa noite quente de janeiro. Orestes segurou ele nos braços e disse: "Esse menino vai ter um futuro bonito." Mas eu, no fundo, senti um arrepio. Era como se uma voz dissesse: "Cuidado, o mundo já estava mexendo nas cartas do nosso destino." E eu me perguntava, por que Deus me deu tudo isso se ele sabia que ia tirar? Mas eu não podia duvidar. Não depois de tudo que ele já tinha me mostrado. Minha fé não era uma escolha. Era minha única certeza. Agora me diga, alguma coisa do que eu falei te fez lembrar da sua própria vida? Ou da vida de alguém que você conhece? A gente às vezes pensa que a nossa história é única, mas no fundo, somos todos feitos dos mesmos desafios.
A vida nunca avisa quando vai mudar tudo. A gente acorda achando que o dia vai ser normal, faz café, varre a casa, cuida dos filhos, mas de repente, num instante, tudo que parecia certo vira pó. O dia que meu mundo desabou começou como qualquer outro, mas terminou de um jeito que eu nunca imaginei. Foi ali que eu entendi que se eu não me virasse, o mundo me engoliria viva. Orestes saiu cedo naquela manhã, me deu um beijo na testa e disse que voltaria para o almoço. Elisa brincava no quintal e Adonias dormia no berço. Eu passei a manhã costurando um pano de prato, ouvindo o rádio bem baixinho para não acordar o menino. Era um dia comum, sem nada diferente. Mas o destino tem dessas. A gente nunca vê o tombo chegando até estar no chão. Quando deu meio-dia e Orestes não apareceu, não me preocupei. Às vezes ele se atrasava conversando com os colegas da fábrica. Mas quando deu 3 da tarde, comecei a sentir aquele aperto no peito. Às 5, fui até o portão. Às 7, Elisa já perguntava onde o pai estava. E eu não sabia o que responder. Fui até a fábrica perguntar por ele. O chefe olhou para mim e ficou pálido. Disse que Orestes não apareceu no trabalho aquele dia. Meu coração disparou. Eu conhecia meu marido. Ele nunca faltaria ao serviço sem me avisar. Corri para a delegacia. Perguntei, implorei, chorei. Eles diziam que não sabiam de nada, mas os olhos deles diziam outra coisa. Eu sabia que estavam mentindo. Algo tinha acontecido, mas ninguém falava. Voltei para casa, sentei na cama e fiquei esperando. O tempo passou, a noite caiu. A cada barulho lá fora, meu coração disparava, mas Orestes nunca voltou. No dia seguinte, saí batendo de porta em porta. Falei com amigos, vizinhos, conhecidos. Alguém tinha que saber de algo. Foi só no fim da tarde que um homem apareceu na minha porta. Ele não disse o nome. Só olhou para mim e falou baixinho. Seu marido foi levado. Eu congelei. Meu peito ardeu como se tivessem me enfiado uma faca. Mas a dor nem tinha começado. O homem olhou para os lados como se tivesse medo de estar sendo vigiado e sussurrou. Esquece ele, dona. Senão levam a senhora também. Aquelas palavras entraram em mim como um veneno. Como é que eu podia esquecer meu marido? Como alguém podia sumir assim, sem deixar rastro? Mas naquele momento aprendi uma coisa. Quando o Neumedo entra na casa da gente, ele não vai embora fácil. Os dias seguintes foram um borrão. Eu saía de casa todos os dias procurando Orestes. Fui até a capital, bati em portas de gente importante, supliquei por respostas. Mas o que recebi foi silêncio. Um silêncio que cortava mais do que qualquer palavra. O tempo passou e eu precisei aceitar que meu marido nunca voltaria. Mas aceitar não quer dizer esquecer. Eu rezava todas as noites. Pedia para Deus me dar uma resposta. Mesmo que fosse ruim, eu só queria saber. Mas Deus tinha outros planos. Elisa começou a perguntar do pai. O que eu ia dizer? Como se explica para uma criança que o mundo pode arrancar alguém da vida dela sem explicação? Eu precisei seguir. Por mais que doesse, por mais que parecesse errado, eu não podia parar. Eu tinha 2 filhos para criar. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto dele. E então, quando achei que a dor tinha chegado no limite, a vida veio e me deu outro golpe. Um golpe que me deixaria de joelhos. Porque um dia, antes do sol nascer, bateram na minha porta. E o que aconteceu naquela madrugada foi pior do que tudo que eu já tinha passado. E você? Já teve aquele momento na vida em que sentiu que o chão sumiu? Aquele dia que mudou tudo? Se já passou por isso, me conta nos comentários. Quero saber até onde essa história te toca. Eu olhei no espelho e vi outra pessoa. Alguém que já não pedia desculpas para a vida. Eu passei tempo demais esperando que alguém me ajudasse, que alguém trouxesse respostas, que alguém tivesse piedade da minha dor. Mas a piedade nunca veio. A resposta nunca veio. Então, eu decidi que não ia mais esperar. Se o mundo queria que eu esquecesse, então o mundo teria que me engolir primeiro. Passei meses convivendo com o vazio, olhando para o berço vazio de Adonias, sentindo a casa mais fria a cada dia. Mas foi numa manhã qualquer, com o café esfriando na mesa e Elisa brincando sozinha no quintal, que algo dentro de mim mudou. Eu me levantei, fui até a penteadeira, ajeitei o cabelo, e soube que aquele dia não seria como os outros.
Eu ia descobrir a verdade, nem que isso me custasse tudo. Comecei pelo óbvio, voltei à delegacia, encarei os olhos dos homens que me negaram respostas, perguntei outra vez. Ouvi as mesmas mentiras, mas dessa vez não chorei. Dessa vez, eu vi a hesitação nos olhos de um dos guardas. Eu não sabia o que era ainda, mas tinha algo ali. Nos dias seguintes, passei a andar pela cidade, falando com quem quisesse me ouvir. Comecei com as mulheres do bairro, as fofoqueiras, as vizinhas que viam tudo. Depois fui para o mercado, para a igreja, para os corredores onde as pessoas sussurram verdades que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Foi assim que eu soube do homem de paletó marrom. Ele não era policial, mas andava como um. Chegava na cidade, falava com alguns oficiais, saía sem olhar para trás. Diziam que ele estava envolvido com coisas que não se podia falar. E foi então que percebi. Eu precisava encontrar esse homem. Esperei, observei, até que um dia ele apareceu, no meio da praça, fumando um cigarro, conversando com um policial. Meu coração batia no peito como tambor, mas eu fui. Não hesitei. Parei diante dele e perguntei. Perguntei sem rodeios. O senhor sabe onde está meu filho? O homem não respondeu, mas a forma como ele me olhou me disse tudo. Ele sabia. E pela primeira vez eu não me sentia impotente. Pela primeira vez eu vi que minha dor fazia alguém tremer. Então eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Eu inventei uma mentira. Disse que sabia de tudo, que já tinha provas, que em breve o nome dele ia aparecer nos jornais. Eu inventei um jornalista fictício, uma carta falsa, uma denúncia que não existia. Ele arregalou os olhos e antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu me virei e fui embora. Mas eu sabia que tinha plantado uma semente. Naquela noite, um bilhete apareceu debaixo da minha porta. Não assinado, sem remetente. Apenas um endereço e um horário. Meu sangue gelou, mas eu sabia que não podia voltar atrás. No dia seguinte, antes do sol nascer, eu caminhei até aquele lugar. Era um bar velho, quase abandonado. Quando entrei, um homem estava sentado bebendo café. Ele não olhou para mim de imediato. Apenas disse com a voz baixa: "Parem de perguntar. Não há nada para encontrar." Mas havia. Eu sabia que havia. E quando ele finalmente me olhou nos olhos, vi que ele também sabia. Agora eu te pergunto, se estivesse no meu lugar, faria o mesmo? Ou tomaria outro caminho? Quero ver nos comentários quem teria coragem e quem acha que eu errei. Vamos ver quem teria a mesma audácia. O tempo é uma coisa estranha. A gente acha que ele cura tudo, que leva embora as dores, que fecha os buracos. Mas a verdade é que ele não apaga nada. Ele só esconde. Esconde no fundo da alma, debaixo das rugas, atrás dos cabelos brancos. E um dia, sem aviso, algo acontece e tudo volta, como se nunca tivesse ido embora. Os anos passaram e a vida continuou. Eu criei Elisa sozinha, fiz o que pude, segui adiante porque não tinha outra escolha. Mas havia dias em que o silêncio da casa era ensurdecedor. Era como se a ausência de Orestes e Adonias tivesse se transformado em um peso que eu carregava no peito. Eu tentava não pensar, tentava me ocupar, mas às vezes, quando o vento soprava e eu ouvia o ranger do portão, meu coração disparava. Por um segundo eu achava que era ele voltando, mas nunca era. Eu envelheci mais rápido do que devia. As preocupações me roubaram a juventude antes da hora. Cada ruga no meu rosto contava uma história de espera, de perguntas sem respostas, de noites sem sono. Elisa cresceu vendo minha dor e aprendeu a não perguntar. Nunca tocava no nome do pai, nunca falava do irmão. Era como se ela soubesse que aquilo ainda me matava um pouco por dentro. Mas não era só minha filha que crescia. O mundo também mudava. O governo mudou, os tempos mudaram, mas as respostas nunca vieram. Vi na televisão falarem sobre gente que tinha desaparecido. Vi mães chorando como eu. Vi rostos que pareciam sentir a mesma dor que eu carregava. Mas ninguém nunca disse o nome de Orestes. Ninguém nunca falou de Adonias. Era como se eles nunca tivessem existido. Eu tentei me convencer de que era melhor assim. Que talvez Deus tivesse feito o que era certo. Que talvez fosse um castigo por alguma coisa que nunca soube que fiz. Mas mesmo quando eu tentava me convencer disso,
Uma parte de mim sabia que não era verdade. A dor não era um castigo. Era só a vida sendo como ela sempre foi. Dura, injusta, cheia de perguntas sem resposta. Tive que aprender a conviver com os fantasmas. Eles não apareciam na minha frente, mas estavam em tudo. No berço guardado no porão, nas roupas de bebê que nunca tive coragem de doar, nas cartas que nunca escrevi. Mas os fantasmas mais cruéis não eram os objetos. Eram os momentos que nunca aconteceram. O primeiro passo que eu nunca vi Adonias dar. A primeira palavra que nunca ouvi. O primeiro dia de escola. O primeiro corte de cabelo. A primeira bronca. O primeiro abraço depois de um machucado. O vazio era um buraco sem fundo. E o pior era saber que, por mais que eu vivesse, eu nunca saberia. Nunca teria a resposta. Eu morreria sem saber onde meu filho estava. Sem saber se ele sofreu. Sem saber se ele me buscou como eu busquei por ele. O tempo foi passando. E eu me tornei a velha da Casa Azul. A viúva silenciosa. A mãe sem filho. A mulher que sorria pouco e falava menos ainda. As vizinhas tinham pena. Os conhecidos sussurravam, mas ninguém perguntava nada. Como se minha vida tivesse ficado congelada num tempo que ninguém queria visitar. Quando os netos vieram, achei que seria diferente. Achei que aquele amor novo, aquela bagunça de criança, aquela vida espalhada pela casa, fossem o bastante para preencher o vazio. E em alguns momentos, quase foram. Mas à noite, quando tudo ficava quieto, os pensamentos voltavam. Sempre voltavam. Meus netos nunca souberam da história completa. Eu não queria que eles carregassem um peso que nem eu conseguia suportar. Elisa também nunca falou sobre isso com eles. Era como se fosse um segredo enterrado entre nós. Um pacto silencioso que ninguém ousava quebrar. Mas dentro de mim, a pergunta nunca foi embora. Será que ele estava vivo? Será que ele sabia que tinha uma mãe que nunca desistiu? Será que um dia ele voltaria? Eu rezei muito. Nunca deixei de rezar. Mesmo quando achei que Deus não me ouvia, eu rezava. Porque no fundo, eu sabia que ele não me deixaria sem uma resposta. Mas a resposta demorou 50 anos para chegar. E quando finalmente chegou, foi como se o tempo nunca tivesse passado. Como se eu tivesse voltado àquela madrugada em que o levaram de mim. Porque tudo o que eu vivi, todas as décadas de dor, todas as noites sem sono, todo o silêncio que engoli, tudo isso estava prestes a explodir em um único telefonema. A vida sempre cobra seu preço, não é? E você? O que ainda te assombra do passado? Aquela escolha, aquele arrependimento, aquele fantasma que nunca foi embora? Se quiser compartilhar, vou ler cada um dos comentários. Eu achei que nunca mais ia ver ele, mas naquele dia ele apareceu. E a verdade que veio depois me destruiu. O tempo tinha feito o que faz de melhor. Me enganou. Me fez acreditar que certas coisas estavam enterradas. Mas o passado nunca fica onde a gente deixa. Ele espera o momento certo para voltar e cobrar tudo de uma vez. A vida seguia seu curso, e eu já não pensava tanto em respostas. Não porque tinha desistido, mas porque aprendi a viver com a ausência. Elisa cuidava dos filhos dela, e eu, já velha, cuidava dos meus dias sem esperar surpresas. Mas foi num dia qualquer, num fim de tarde em que eu lavava a louça e olhava o quintal, que o telefone tocou. O telefone toca todos os dias. Mas naquele dia eu soube. Soube antes de atender. Soube antes de dizer alô. O peso da verdade já tinha caído sobre mim antes que a voz do outro lado dissesse qualquer coisa. Dona Joventina? Era uma voz jovem, feminina, educada. Eu apertei o telefone contra a orelha e confirmei. Sim, sou eu. A moça respirou fundo. Minha avó sempre me contou que sua mãe nunca desistiu de procurar seu filho. Meu peito apertou. Meu filho. Meu filho. Aquelas palavras que eu guardei dentro de mim por 50 anos. Quem era aquela moça? O que ela sabia? Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Ela falou um nome que eu nunca ouvi na vida. Mas de algum jeito eu sabia que aquele nome me pertencia. Teodoro Albuquerque. Teodoro. Eu não conhecia nenhum Teodoro, mas alguma coisa dentro de mim gritava. Eu segurei o telefone com as mãos tremendo. Quem é Teodoro? A moça hesitou. Meu pai. Ela fez uma pausa antes de continuar. Ele fez um teste de DNA e...
A senhora é a mãe dele. O mundo parou. A pia sumiu. O quintal sumiu. A minha casa toda desapareceu ao meu redor. Tudo que existia era a respiração da moça do outro lado da linha e o som do meu próprio coração batendo como se tentasse me avisar que eu ainda estava viva. 50 anos. 50 anos de perguntas. 50 anos de noites olhando para o céu pedindo respostas. 50 anos carregando um vazio que parecia nunca ter fim. E agora, numa ligação qualquer, uma estranha me dizia que o meu filho estava vivo. Não consegui falar. A moça percebeu o silêncio e continuou. Ele quer conhecer a senhora. Ele quer saber de onde veio. Foi então que caiu a ficha. Meu filho nunca soube de mim. Meu filho nunca soube que eu existia. Nunca soube que eu passei todos esses anos esperando. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Minhas pernas ficaram fracas. Minha vista escureceu. Me segurei na mesa e me obriguei a respirar. A moça continuou falando. Ela contou que o pai dela nunca soube que era adotado. Contou que descobriu a verdade depois que os pais adotivos morreram. Contou que ele cresceu achando que pertencia a uma família que nunca foi dele. E agora, ele queria saber quem era sua verdadeira mãe. Eu sentei. Precisei sentar, porque aquele telefonema estava mudando minha vida inteira. Agora segura firme, porque daqui para frente a história vira de cabeça para baixo. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que essa não é uma história qualquer. Então, fica comigo até o fim, porque o que vem agora muda tudo. Eu passei 50 anos esperando esse momento, imaginando como seria, se eu choraria, se desmaiaria, se meu coração aguentaria. Mas quando chegou, não foi como eu pensei. Foi pior, porque a verdade não veio como um abraço depois de uma tempestade. Ela veio como um golpe seco, uma lâmina fria cortando de dentro para fora. O telefone ficou mudo por alguns segundos. A moça do outro lado esperava minha resposta, mas minha boca não obedecia. Eu queria gritar que sim, que ele era meu filho, que eu nunca tinha esquecido, que passei todos esses anos esperando esse dia. Mas tudo que saiu foi um sopro fraco, um quase nada. A moça foi paciente. Disse que entendia que era muita informação, que eu podia respirar, processar, que ela estaria ali para ajudar no que fosse preciso. Mas nada podia me ajudar a entender o que estava acontecendo. Então ela fez a pergunta que me rasgou por dentro. A senhora quer encontrar ele? Eu não sabia o que dizer. Passei a vida inteira esperando por esse momento, mas agora que ele estava na minha frente, eu só conseguia pensar em tudo que poderia dar errado. E se ele não quisesse me ver? E se me olhasse e visse só uma estranha? E se, em vez de felicidade, tudo que eu encontrasse fosse um ressentimento que eu não teria forças para carregar? Eu pedi um tempo para pensar, mas a verdade é que eu já sabia minha resposta. Passei a noite inteira sentada na beira da cama, olhando para as minhas próprias mãos, as mesmas que um dia seguraram aquele bebê, perguntando para Deus se eu ainda era digna de ser chamada de mãe. No dia seguinte, peguei o telefone e disse à moça que queria ver meu filho. Ela marcou o encontro. Disse que ele estava nervoso, mas ansioso, que ele também tinha medo. E foi nesse instante que eu percebi que não era só a minha vida que tinha sido arrancada do lugar. A dele também. Eu não era a única que cresceu com um vazio dentro do peito. Ele também passou a vida carregando uma ausência que nunca soube nomear. O dia do encontro chegou. Escolhi um vestido bonito. Passei um perfume que não usava fazia anos. Quando me olhei no espelho, vi um rosto marcado pelo tempo, uma mulher que carregava anos de saudade nos olhos. Mas ali, naquela mesma imagem, vi algo que eu não esperava: força. Saí de casa com a certeza de que, independentemente do que acontecesse, eu ia encarar de frente. Fui até o lugar combinado, uma praça simples, um banco de madeira perto de uma árvore frondosa. Quando cheguei, vi um homem sentado de costas. Meu coração parou por um instante. Eu sabia. Mesmo sem ver seu rosto, eu sabia. Era ele. Eu reconheceria em qualquer lugar. Meu corpo inteiro tremia, mas segui em frente. A cada passo, 1 milhão de pensamentos passaram pela minha cabeça. Ele se lembraria de mim? Ele me odiaria por não ter conseguido protegê-lo? Eu já tinha vivido esse encontro tantas vezes na minha cabeça, mas nada podia me preparar para a realidade.
Quando eu estava perto o suficiente, ele se virou. O mundo inteiro sumiu ao meu redor. Eu vi os olhos dele, os mesmos olhos, o mesmo formato, o mesmo olhar que eu vi no dia em que ele nasceu. Durante 50 anos, eu me perguntei se um dia reconheceria meu filho se ele estivesse na minha frente. E ali, diante de mim, não havia mais dúvida. Ele era meu bebê que me arrancaram, meu filho, meu menino, mas agora um homem feito, com marcas da vida que eu nunca pude acompanhar. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Ele me olhava com uma mistura de medo e curiosidade, como se também não soubesse o que fazer com tudo aquilo. Eu queria dizer que senti sua falta todos os dias da minha vida, que nunca deixei de procurar, que passei noites sem dormir pedindo a Deus que me deixasse viver para ver esse momento. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, ele respirou fundo e disse, com um tom baixo, quase incerto, mas cheio de peso: eu esperei por esse momento a vida inteira. Aquelas palavras foram como uma lâmina rasgando um fio de anos de dor. Senti minhas pernas fracas, o ar fugindo dos meus pulmões. Minha vista escureceu por um segundo, mas me obriguei a ficar de pé. Eu não podia fraquejar agora. Ele estava ali. Meu filho estava ali. Ele deu um passo à frente, como se também estivesse testando o próprio chão. E então, devagar, estendeu a mão para mim. Eu olhei para aquela mão forte, calejada pelo tempo, e lembrei dos dedinhos pequenos que um dia segurei entre os meus. E então, sem hesitar, segurei sua mão. Aquele toque foi a coisa mais próxima de um milagre que eu já vivi. Eu passei 5 décadas esperando esse momento, me perguntando se ele ainda existia, se estava vivo, se um dia me encontraria. E ali, segurando sua mão pela primeira vez desde que ele era um bebê, eu soube. Soube que Deus nunca me abandonou. Soube que, apesar de tudo, meu filho ainda era meu, e que depois de tanto tempo, o que estava perdido havia sido encontrado. Se essa história está te prendendo até aqui, aperta no botão de like, para eu saber que tem gente que quer ouvir a verdade da vida sem maquiagem. E segura firme, porque agora vem a parte mais difícil de contar. A vida inteira, eu achei que a dor era uma punição. Passei anos perguntando por que Deus tinha me dado um filho apenas para tirá-lo de mim. Perguntei o que eu fiz de errado, onde falhei, qual pecado cometi para merecer um castigo tão grande. Mas hoje, sentada aqui, olhando para as mãos do meu filho, vendo a vida que ele construiu sem mim, eu entendo. Deus não foi cruel. A vida não foi injusta. Tudo aconteceu do jeito que precisava acontecer. O tempo me ensinou que nem tudo tem uma explicação simples. A gente quer respostas fáceis, quer um motivo claro para o sofrimento, quer um culpado. Mas a verdade é que a vida se move por caminhos que a gente não entende. Se alguém me dissesse, há 50 anos, que um dia eu estaria aqui, sentada ao lado do meu filho, ouvindo sua voz, vendo os seus olhos me olhando com reconhecimento, eu teria chamado de louco. Mas a vida não precisa da nossa permissão para nos surpreender. Teodoro, ou Adonias, como eu sempre o chamei em silêncio, cresceu sem saber de onde veio, e eu vivi sem saber para onde ele tinha ido. Mas agora, sentados frente a frente, percebo que de alguma forma ele sempre foi meu. E eu sempre fui dele. Não importa os anos que passaram, as vidas que seguimos, o que nos foi roubado. A verdade é que o sangue nunca esquece de onde veio. Ele me contou sobre sua infância. Cresceu cercado de conforto. Nunca passou fome. Nunca precisou procurar um teto. Mas cresceu com um vazio que não sabia explicar. Uma sensação de que algo sempre esteve errado, mesmo quando tudo parecia certo. Ele sempre teve uma família, mas nunca se sentiu completamente pertencente a ela. Quando descobriu a verdade, foi como se uma parte dele finalmente fizesse sentido. Eu ouvi cada palavra em silêncio. O coração apertava com a consciência do que foi tirado de nós dois. Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio. Meu filho não foi esquecido. Não foi jogado no mundo sem amparo. Ele teve uma vida. Teve oportunidades que talvez eu nunca pudesse ter dado. E isso me fez entender que a vida não tirou apenas. Ela também deu. Deu a ele um futuro. Deu a mim uma segunda chance. Se eu pudesse voltar no tempo,
Teria feito algo diferente? Eu passei anos me perguntando isso, me culpando por não ter lutado mais, por não ter descoberto a verdade antes. Mas hoje, eu sei que a culpa não me levaria a lugar nenhum. A gente só pode caminhar para frente. O que passou, passou. O que importa é o que a gente faz com o que nos resta. Eu olhei para meu filho e disse isso a ele. Disse que o passado não pode ser reescrito, mas o presente está aqui, nas nossas mãos. Ele apertou minha mão e pela primeira vez me chamou de mãe sem hesitar. E eu soube que, de todas as palavras que já ouvi na vida, aquela era a que eu mais esperei. A vida não me deu o que eu queria, mas me deu o que eu precisava. Eu aprendi a ter paciência. Aprendi que a espera também faz parte do caminho. Aprendi que, às vezes, as respostas não vêm no nosso tempo, mas no tempo certo. E aprendi, acima de tudo, que Deus nunca nos deixa sem uma resposta. Muitas vezes eu achei que estava sozinha, mas agora vejo que nunca estive. Ele sempre esteve ali, me guiando, me sustentando, me preparando para esse momento. Tudo que parecia sem sentido agora faz. Meu filho me perguntou o que eu queria fazer agora que nos encontramos. Eu ri, como se houvesse outra resposta além de viver. Eu passei tanto tempo olhando para trás que quase esqueci que ainda havia caminho pela frente. Eu quero viver, foi o que eu disse. Quero conhecer você. Quero saber das suas histórias. Quero ver seus filhos crescerem. Quero recuperar o que for possível. E não importa se o tempo já passou. O que importa é que agora estamos aqui. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que todo mundo aprende algo no caminho. E você? O que essa história fez você pensar? Me conta nos comentários, porque às vezes o aprendizado de um vira luz para o outro. A vida me ensinou muitas coisas. Algumas eu aprendi da pior maneira. Outras, levei tempo demais para entender. Mas hoje, sentada aqui, com a história completa diante de mim, sei exatamente o que quero dizer para quem está me ouvindo. Porque se tem uma coisa que a gente aprende quando chega na minha idade, é que a vida não espera a gente entender. Ela simplesmente acontece. Eu passei 50 anos vivendo com perguntas sem resposta, acreditando que meu destino estava marcado pelo que eu perdi. Mas a verdade é que a vida não se resume ao que nos foi tirado. A vida é sobre o que a gente faz com o que resta. E o que restou para mim foi uma chance, uma segunda chance de conhecer meu próprio filho, de ver sua história se misturar com a minha, de finalmente encerrar o capítulo que ficou aberto dentro de mim por tanto tempo. Se eu tivesse que dar um único conselho para as mulheres que estão me ouvindo, eu diria isso: nunca desistam de saber a verdade. A verdade pode doer, pode machucar, pode demorar a chegar, mas uma vida vivida na dúvida, na ausência, na incerteza, isso sim é um castigo, porque viver sem saber é carregar um peso que não pertence a ninguém. E se a verdade demora até aparecer, se parece impossível, não ache que Deus te esqueceu. Ele nunca esquece. A gente é que, às vezes, quer que as respostas cheguem no nosso tempo, mas a vida segue o tempo dela. A única coisa que podemos fazer é estar prontos para quando esse momento chegar. A vida nem sempre é justa, mas ela é sábia. E por mais que eu tenha sofrido, por mais que tenha passado noites perguntando por quê, hoje eu vejo que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não para me punir, não para me testar, mas para me transformar. Se eu pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Eu não sei. Talvez tivesse lutado mais, talvez tivesse sido mais teimosa, talvez tivesse questionado mais cedo, mas talvez, se tivesse feito isso, não teria chegado até aqui. Talvez meu filho não tivesse crescido como cresceu. Talvez nada tivesse se encaixado como se encaixou. E se tem algo que eu aprendi, é que não adianta olhar para trás querendo refazer os passos. O passado não se refaz. Só o presente importa. Então, se você está me ouvindo agora e sente que carrega um peso parecido, se sente que algo foi tirado de você e nunca devolvido, eu digo uma coisa: confie no tempo. Confie em Deus. Confie que um dia as respostas chegam. E quando chegarem, não tenha medo de encará-las. A vida não espera que a gente esteja pronto, mas a gente pode decidir se vai fugir ou se vai enfrentar. Eu fugi por muito tempo,
Tive medo. Achei que não aguentaria. Mas quando a verdade finalmente me encontrou, eu vi que a única coisa que me separava dela era o medo que eu mesma criei. Hoje, eu posso dizer que sou uma mulher completa. Não porque tudo foi perfeito, não porque a dor desapareceu, mas porque sei que fui até o fim. Sei que não morri sem conhecer a verdade. Sei que minha história não terminou com um ponto de interrogação. E isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa. O tempo passou e eu não sou mais a mesma. Mas isso não me assusta, porque agora eu não sou só a mulher que perdeu. Eu sou a mulher que encontrou, a mulher que esperou, que confiou, que seguiu em frente, mesmo quando tudo dizia para parar. Porque a vida não tem só uma lição, tem centenas. E eu ainda tenho muita coisa para contar. Eu sou Joventina Camargo Figueiredo e essa foi minha história. Um relato de espera, fé e reencontro. Se você quer ouvir outras histórias como a minha, recomendo seguir nosso canal e dar uma olhadinha nas histórias que já contamos. Em nosso canal Sabedoria da Vovó, você encontra várias histórias emocionantes de superação, aprendizado e a força da vida.